Bom dia, irmãos. Quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus e dizer da minha alegria e da minha esposa, Minka, em estarmos com vocês nessa vez que, com a graça de Deus, será a primeira de muitas outras. Nós agradecemos a confiança, o carinho de vocês demonstrado na eleição que se realizou. Estamos muito gratos, conscientes de que Deus nos encaminha para cá para servir aos irmãos e desde já cobiçamos as suas orações, pedimos as suas orações para que Deus nos capacite, nos ajude, nos abençoe, para que possamos ser de auxílio aos irmãos. Nosso objetivo, de fato, é ministrar a igreja, pastoreá-los, servi-los e ser instrumento de Deus na vida de cada um de vocês. Muita coisa pode ser feita, deve ser feita. A igreja tem um potencial extraordinário. Alguns dizem que é uma honra ter o pastor Augusto aqui. Eu acho que é o contrário. O pastor Augusto é que está honrado em ser o pastor dessa igreja aqui, que é conhecida no Brasil todo pelo seu potencial, pelo seu vigor, pela sua firmeza, por ser uma igreja de visão missionária. Creio que Deus, então, vai nos abençoar nessa parceria. Então, como eu disse, pedimos as bênçãos de Deus através das suas orações. Queridos, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Mateus capítulo 18. Vamos ler do verso 15 até o verso 20, onde o Senhor Jesus nos instrui sobre como devemos lidar numa situação, infelizmente, muito frequente, que é quando um irmão peca contra nós. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido desligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ó Deus, nós pedimos que Tu nos ilumines na compreensão da Tua palavra. Fala ao nosso coração, dê que o ensino do Teu Filho penetre no mais profundo da nossa alma. Dá-nos disposição de nos corrigir as nossas atitudes e fazer o que Tu nos ordenas, por amor do Teu Filho Jesus. Amém. 2 observações antes de nós entrarmos na exposição do texto. Primeiro, a igreja é feita de pecadores como vocês e como eu. Nós somos redimidos pelo sangue de Jesus, fomos perdoados por Ele, Ele nos deu o Seu Espírito Santo, fomos justificados pela graça, aceitos por Deus, salvos da condenação do pecado, mas ainda continuamos pecadores. Aqui nesse mundo, a luta contra o pecado é constante e só vai terminar no último dia da nossa vida. Até nosso último suspiro, nós estaremos lutando contra a nossa natureza pecaminosa, que se manifesta de muitas maneiras, e uma delas é no pecado contra o nosso irmão. A igreja é composta de pecadores que foram salvos pela graça de Deus, mas que são pecadores. Portanto, ocorrências do tipo dessas que o Senhor Jesus menciona aqui, se o teu irmão pecar contra ti, elas vão acontecer. Elas irão acontecer diariamente, com frequência, no relacionamento entre casados, entre amigos, pais e filhos, relacionamentos na igreja. Então nós não deveríamos, num certo sentido, nos surpreender, embora sempre deveríamos estranhar o pecado,
não deveríamos nos surpreender que, com frequência, numa comunidade de pecadores, problema de relacionamento, de conflito, vai acontecer. Vai. Não tem como evitar isso. Só na glória é que nós não teremos mais esse tipo de coisa que Jesus está falando aqui, se teu irmão pecar contra ti. Por isso, e agora a segunda observação, o problema não é o pecado, o problema é como nós lidamos com ele. O problema não é o pecado, porque Deus já fez provisão para o pecado, quando mandou seu Filho Jesus Cristo morrer na cruz por nós, e Ele ali levou a nossa culpa, Ele pagou a nossa dívida. O salário do pecado é a morte, e Ele morreu como salário do nosso pecado, Senhor Jesus. Ele recebeu esse salário do nosso pecado. Portanto, pecado não é problema em si. Não estou diminuindo a seriedade do pecado. Pecado é pecado e deve ser levado a sério sempre, mas o problema não é o pecado. O problema é o pecado não tratado. O pecado que não é resolvido. E para nós é um alívio, como pecadores, sabermos que o nosso Deus nos deu provisão para resolvermos o problema do pecado, no irmão e em nós. Aqui o Senhor Jesus nos dá uma orientação. Ele estava ministrando aos seus discípulos e orientando os seus discípulos a como lidar com esse caso que acontece inevitavelmente, em que alguém se sente ofendido por outro, em alguém se sente prejudicado, atacado, machucado ou qualquer outro adjetivo parecido por um outro irmão na fé. E o próprio fato de que Jesus traz uma passagem até extensa sobre isso, já mostra que ele sabia que esse tipo de situação ia acontecer. E ele sabia que isso ia acontecer. E ele nos orienta como fazer. Eu estou convencido de que é exatamente a falta de obediência ao que Jesus nos diz aqui que traz confusão na igreja. Porque se nós fizéssemos o que Jesus está dizendo aqui, nós não teríamos fofoca, nós não teríamos disse-me-disse, nós não teríamos gente aborrecida e falando dos outros pelas costas, porque se resolveria talvez já na primeira instância que Jesus está dizendo aqui. Nós vamos ver aqui quais são os passos que Ele nos dá para resolvermos essa questão de quando alguém peca contra mim. O encorajamento que Ele nos dá, são 2 encorajamentos, e no final a razão pela qual nós devemos proceder dessa maneira. A orientação dele é simples e consiste em 3 passos. O primeiro passo é você procurar a pessoa que lhe ofendeu. Verso 15: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Você deve notar que a expressão contra ti está entre colchetes na sua Bíblia, porque alguns manuscritos antigos não têm essa expressão. O tradutor não tinha certeza, colocou entre colchetes. Eu não tenho dúvida que é original, porque no verso 21, quando Jesus acabou de perguntar, de dizer isso, Pedro se aproximou e perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Então, ninguém tem dúvida de que aqui no verso 21 está no original. Então, por que Pedro perguntou se o meu irmão pecar contra mim? É porque Jesus estava dizendo: se o teu irmão pecar contra ti. Então, embora esteja entre colchetes aí no verso 15, mas com certeza, eu entendo, está no original. Foi isso que Jesus disse. Se trata de um pecado de natureza pessoal. Alguém se sente ofendido pessoalmente por outro. Se teu irmão pecar contra ti, o que é que eu tenho que fazer? Vai arguí-lo entre ti e ele só. Esse é o primeiro passo e o mais importante. Você procurar a pessoa e você vai arguir a pessoa. Arguir não no sentido de condenar a pessoa, mas de inquirir, perguntar: foi isso que você disse? A sua intenção é essa? Eu entendi direito a sua atitude? O que você fez significa isso? Por favor, eu quero entender o que você fez, antes de eu tomar uma posição, se eu vou ficar com raiva de você ou não. Nos relacionamentos, existe muita má compreensão.
Às vezes a gente diz uma coisa e a pessoa entende outra. Por isso Jesus diz: dá primeiro o benefício da dúvida. Vai primeiro conversar com a pessoa e pergunta: é isso mesmo que você quis dizer? É isso que você falou de mim? A sua atitude significa isso? E Jesus diz: se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Você dá a chance da pessoa dizer duas coisas: não, querido, você me entendeu mal. Não foi isso que eu quis dizer, me desculpe, eu quis dizer isso aqui. Ah, que bom. Ou então você vai ter a oportunidade da pessoa dizer assim: não, eu disse isso mesmo, mas realmente eu te magoei, eu estou vendo isso, eu peço perdão, eu estava errado. Se o seu irmão ouvir você, você ganhou seu irmão e o assunto morreu. Ninguém precisa saber disso. Você não precisa contar para o presbítero, não precisa contar para o pastor, não precisa pegar o telefone e dizer: Lourdinha, você sabe o que é que Maria fez? Estou dizendo só para você orar por ela, tá? Não conta para ninguém. Ora por ela, ela fez isso, isso e isso. Daqui a pouco a igreja toda está orando pela irmã. A gente pega, não é isso? Vamos orar por fulano, por isso, por isso. Não. A gente pode resolver muito problema na primeira instância. Contato pessoal, vai lá. Eu sei que para brasileiro isso é difícil. O brasileiro fica com medo de confronto, eu sei. Eu já morei no exterior, sou casado com uma holandesa. Então eu sei que o brasileiro tem essa tendência, ele tem assim, não é, de chegar olho no olho e dizer assim: querido, me diga, querida, me fale, me explique, é isso que você quis dizer. Vamos resolver isso aqui entre eu e você. Se nós fizéssemos isso que Jesus está mandando, eu creio que nós acabaríamos com fofoca na igreja, maledicência, calúnia, mal-entendido, formação de grupos e uma série de coisas, porque matava a serpente no ninho, acabava com o problema no nascedouro, se nós fizéssemos isso. Mas vamos supor que você foi conversar com a pessoa, e a pessoa disse: é isso mesmo, eu penso assim mesmo de você e não estou arrependido não, eu disse isso mesmo e continuo dizendo. Está na hora do escândalo? Ainda não está na hora do escândalo. O que é que o Senhor Jesus diz? Se ele não te ouvir, verso 16, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda palavra se estabeleça. Você não desistiu da pessoa, não é que você está buscando justiça. Você nota que o sentido da orientação de Jesus é você dar uma oportunidade para que aquela pessoa se arrependa. Então agora você vai voltar e você vai trazer um petit comitê, duas ou três pessoas, pessoas de confiança, pessoas de respeito, de integridade, que possam depois testemunhar e dizer: não, nós somos testemunhas de que tentamos resolver o assunto e fulano realmente endureceu o coração, ele não quer voltar atrás no seu pecado. Então tem uma segunda reunião. A essa altura, eu imagino que ainda não há o conhecimento oficial do pastor, dos presbíteros. Pode até ser que tenha algum pastor ou presbítero envolvido aqui, mas ainda está contido o assunto, ninguém está sabendo, está preso ali entre aquelas duas, três pessoas e os dois que estão em litígio, está preso o assunto. Segunda vez: meu irmão, eu estou voltando aqui com esses dois irmãos aqui, esses três irmãos aqui que você conhece, que você respeita. Lembra daquele assunto que eu falei a primeira vez, semana passada, e você não concordou comigo? Eu estou voltando porque eu sinto que eu preciso resolver isso. Não está resolvido entre nós isso. Nós precisamos resolver, somos irmãos em Cristo, temos que resolver isso. Se ele te ouvir na segunda chance, porque às vezes acontece isso, na primeira vez a pessoa está com raiva e diz: é isso mesmo, mas numa segunda vez ela diz: você tem razão, eu estou arrependido, por favor me perdoe. Ou então é esclarecido de outra maneira. Você pode ganhar seu irmão numa segunda vez. Vamos supor que ele não te ouviu, que ele endureceu o coração, e as duas ou três testemunhas, elas claramente depõem, dizendo: de fato houve pecado, houve agressão, houve palavra indevida, houve uma atitude que não se justifica e é preciso realmente uma reparação. Aí nesse caso, sim, verso 17, se ele não os atender, porque vai haver um apelo para que a pessoa se arrependa, se reconcilie, que o assunto seja resolvido. Se ele não atender, dize-o à igreja. Agora é a vez de levar o assunto à liderança da igreja.
É a vez de levar o assunto aos pastores, ao pastor da igreja, para que agora o assunto seja tratado pela terceira vez e ele tem uma terceira oportunidade, porque Jesus diz: se ele recusar ouvir também a igreja, porque nessa terceira instância a igreja ainda está tratando com ele, dando oportunidade para que ele se arrependa. Eu fico impressionado com a paciência do Senhor Jesus. Ele dá 3 oportunidades para o pecador resolver, se arrepender, voltar atrás, se reconciliar. E às vezes nós não damos nenhuma. A pessoa pecou contra mim, eu já saio falando com todo mundo, condenando, não fui falar com a pessoa, já estou dizendo para outros, enquanto que Jesus dá 3 oportunidades. É aquilo que eu falei. O problema não é o pecado, ele vai existir porque eu sou pecador e vocês são. O problema é como nós tratamos o pecado. E quando o pecado é tratado errado, é como um procedimento cirúrgico equivocado. A pessoa vai fazer uma cirurgia para resolver um problema, a cirurgia dá errado, e a pessoa até morre, não é? De um problema pequeno, mas o procedimento foi errado. O procedimento foi errado. Agora, se ele não quiser ouvir a igreja, só há uma conclusão. Essa pessoa que se passa por irmão não é crente, porque foi confrontado particularmente, depois com um grupo de irmãos, depois pela própria igreja, e ele não quer se arrepender. Só resta uma triste conclusão: ele não pertence à igreja de Jesus Cristo. Por isso Jesus diz aqui, no final do verso 17, se ele recusar também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Com muita tristeza, a igreja então vai ter que considerá-lo como não cristão. Gentil e publicano era uma expressão que Jesus estava usando para significar aqueles que não faziam parte do povo de Deus na época, não é? E que para nós hoje significaria então a ideia da exclusão. Ele seria declarado como não cristão por um processo regular, natural, que a gente chama de processo disciplinar na igreja. Mas para chegar nesse processo, veja que longo caminho o Senhor Jesus nos oferece, para que seja resolvido, dando a oportunidade para a pessoa se explicar, para a pessoa consertar o erro, para haver reconciliação, porque é isso que nós somos, uma comunidade de pessoas salvas pela graça, tendo que lutar contra o pecado em nosso coração. Por isso nós temos que tratá-lo da forma correta. Caminhando para a conclusão, o Senhor Jesus nos dá 2 encorajamentos aqui. Verso 18: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. O que ele quer dizer é o seguinte: a decisão que vocês tomarem com relação a esta pessoa, seguido todo o trâmite, os 3 passos, se vocês fizerem assim, em oração, a decisão final de excluir aquela pessoa ou de reter aquela pessoa arrependida terá sido aquilo que Deus queria. O que você ligar, Deus ligou. O que você desligar, Deus desligou. Está se referindo à igreja ao final desse processo de 3 partes, uma sequência de 3 etapas. Ele nos encoraja dizendo: eu vou ratificar o que vocês fizerem. Se vocês fizerem corretamente, eu vou ratificar o resultado, eu vou estar com vocês. Segundo encorajamento, verso 19: em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Aqui Jesus não está dando um cheque em branco, dizendo assim: eu assino esse cheque, o que vocês pedirem eu vou dar, como infelizmente esse verso é usado em muitas igrejas, chamada oração de concordância. Se 2 irmãos resolverem que eles querem um carro do ano, Deus então está obrigado por esse versículo a dar um carro do ano, porque 2 irmãos concordam com isso. Essa promessa foi feita no contexto da disciplina, no corrigir o pecado. O que ele quer dizer é o seguinte: se aquelas 2 ou 3 pessoas que estiveram lá, viram a situação toda, ou mesmo as demais que estão envolvidas, elas pedem a Deus dizendo: Senhor, sara, cura, abençoa, resolve